Olá pessoal, vamos lá continuar nossos estudos de literatura brasileira, não é? Bem, hoje nós vamos começar porque o modernismo é uma escola gigantesca, pessoal. Inclusive a coisa que mais vocês me perguntam em sala de aula é isso, né? Professor, qual é o assunto que mais cai? Qual é o assunto que mais cai em literatura? Bora aqui para o quadro. Olha só. Nós vamos começar hoje aqui o nosso querido modernismo, certo? Olha como é que surge o modernismo. Vamos fazer um raciocínio aqui. Romantismo, 1836, independência política, 1822, né? Agora, depois do romantismo, nós temos o modernismo. As duas escolas são escolas nacionalistas, tá? O modernismo começa em 1920 e 1922. Vou fazer uma pergunta para você aí. O modernismo começou em 1920 ou 1922? Eu tenho certeza que você vai falar para mim que o modernismo começou em 1922. O modernismo não começa em 1922. O modernismo começa em 1920, na década de 20. Mais precisamente em 1922. Aí vamos fazer aqui um cálculo, né? Vamos fazer um cálculo. 1822, 1922, essa diferença aqui vai dar 100 anos. 100 anos de independência política, né? 100 anos de independência política, beleza? Aí olha como é que surge o modernismo. Um pintor de nome de Cavalcante teve uma ideia. Aí ele chega para compactuar da sua ideia com o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, vou colocar aqui, executa a ideia com a participação mais de dois colegas, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. Esse quarteto fantástico aqui que vai bolar o nosso querido modernismo. Esse teve a ideia, esse aqui vai executar a ideia, né? Qual é essa ideia? Fazer uma grande amostra de artes modernas para comemorar justamente os 100 anos da independência política do Brasil. Então vamos fazer uma amostra de arte moderna para comemorar os 100 anos. Para comemorar o quê? Esses 100 anos. Aí o nosso querido Di Cavalcante teve a ideia, aí ele chama para compactuar dessa ideia o Mário de Andrade. O Mário de Andrade ele recebeu até um apelido, o Papa do Modernismo. Pessoal, por que é chamado Papa do Modernismo? Porque ele vai participar ativamente da realização do evento. Mas quem são os responsáveis são esses quatro aqui. Eu chamo esses quatro aqui de quarteto fantástico, né? Eu chamo de quarteto fantástico porque esses caras aqui foram responsáveis pelo modernismo. Só que o modernismo já começa com uma grande polêmica. Qual é a polêmica, professor? Entre as artes e a literatura. Sempre, pessoal, vai haver essa contradição entre as artes e a literatura, entre as artes e a história, entre a literatura e a filosofia. Sempre vai existir isso, tá? Essas divergências. Então, vamos tentar tirar essas divergências. Para as artes, o modernismo, ele começa, turma, em 1917, com a exposição de pinturas de Anita Malfatti, a senhora Malfatti. Então, para as artes, o modernismo começa em 1917. Para nós, estudiosos da literatura, o modernismo começa em 1922 com a Sam. O que é a Sam? A Sam é o acontecimento cultural mais importante surgido no primeiro momento modernista. Surge aqui a chamada Sam. Quem é a Sam? A Sam é a Semana de Arte Moderna. Beleza? Então, vamos raciocinar. Aí nós temos aqui as artes, em 1917, nós temos a literatura em 1922, né? A senhora Malfatti e aqui você tem a Sam, beleza? Então você tem o campo de vista artístico e literário. Então, professor, como é que eu vou tirar essa minha dúvida no dia da prova do Enem? Meus filhos, quem vai comandar vai ser a questão, né? O quesito, o enunciado que vai comandar. Então, se eles colocarem assim, do campo de vista artístico, o modernismo surge em 17.
No campo de vista literário, o modernismo surge em 22, com a semana de 22. Agora, professor, me diga uma coisa. Se eles tiverem de complicar o meio de campo, se eles colocarem uma expressão do campo de vista artístico, literário, aí você vai ficar na dúvida. Aí você vai ficar aqui no ponto de interrogação. Você não sabe para onde correr, não é? Volto a frisar, eles jamais vão fazer isso. Jamais vão fazer isso porque você vai ficar na dúvida. Você não vai dizer que é 1917, aí você não vai dizer que é 1922. Então, para ficar nessa dúvida, o que é que você vai fazer? Você vai observar o enunciado da questão. Se eles falarem do campo de vista artístico, lógico que vai surgir em 1917. Do campo de vista literário, 1922. Vou te colocar duas posições. Quando caía isso aqui nos nossos vestibulares tradicionais, a Federal, a Unifab, cobrou esse aqui. Só que as bancas que fazem o Enem cobraram isso aqui. Então, bora ficar ligado, tá? Porque há essa contradição entre a literatura e a arte. E a gente não pode ficar com dúvida, né? Não existe dúvidas. Então, você vai observar o comando, né? E volta a frisar, o Enem cobrou no campo de vista artístico. Na época dos nossos vestibulares, cobrou do campo de vista literário, né? Então, para a gente não ficar na contradição, vamos só observar o seguinte, preste atenção na hora do enunciado da questão, beleza? Então, deu para entender esse esqueminha que eu fiz aqui, né? Você pode falar a mostra de arte modernas ou então mostra de arte moderna, né? A Semana de Arte aqui, ela vai ser importante na criação e solidificação. Para nós, estudiosos da literatura, o modernismo surge em decorrência da semana. Nós vamos ter um assunto, nós vamos ter uma aula aqui, um desafio, que eu vou trabalhar sobre Semana de 22. Por quê? Semana de 22, meus filhos, é um assunto interdisciplinar, que cai em artes, cai em literatura, né? Cai em história, cai em sociologia. Então, são vários componentes, né, componentes curricular, que abordam a semana de 22. Então, professor, pode cair semana de 22 na prova do Enem? Claro que sim, porque é um assunto interdisciplinar. Beleza? Agora, bora começar a fazer um passeio aqui em cima do nosso slide. Aí eu coloquei assim para você, ó. Literatura luso-brasileira, né? O meu nome, professor Jonildo Lima, né? O modernismo ele é chamado de revolução moderna. Né? Ele é chamado de revolução permanente nas artes modernas. Por que permanente? Porque até hoje, né? Se você me perguntasse assim, professor, qual é o estilo literário que está vigorando hoje? Diria para você o modernismo, né? O modernismo até hoje está vigorando, tá certo? Então, revolução moderna, revolução permanente, revolução nas artes modernas, ou simplesmente, eu gosto também desse aqui, ó, arte brasileira do século XX, ou arte genuinamente brasileira, ou então arte moderna. Tudo é sinônimo, professor, tudo é sinônimo de modernismo, né? Quando você fala em modernismo, você lembra de modernidade, você lembra de tecnologias. Olha, meus filhos, cuidado, vocês que vão fazer o Enem, tem caído muito questões de novas tecnologias, que é um dos componentes, do Enem, né? É o chamado TIC. O que é o TIC? T, tecnologia, o I, informação e o C, comunicação. É um componente curricular também que tem caído bastante nas provas do Enem, tá? Tem caído bastante na prova do Enem. Beleza? Então vamos lá. Literatura luso-brasileira. Por que luso? Porque a professora Sânzia trabalha com vocês também, tá, pessoal? A professora Sânzia vai trabalhar com vocês com a revolução moderna, mas na literatura portuguesa. E eu trabalho com vocês aqui com a literatura brasileira, tá bom? Então vamos passando aqui nossos slides, uma pintura modernista, não é? E depois eu vou passar aqui rapidinho essa parte desses primeiros slides, que nós já vimos isso na aula passada. Na aula passada, o nosso assunto foi só pré-modernismo, fizemos várias questões de vestibulares e Enem também desse assunto. Então vou passar um pouquinho rápido aqui, porque isso aqui tudo foi assunto nosso da aula passada, tá certo? Tudo isso aqui nós vimos na aula passada, que isso aqui é o pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? Simplesmente ele é uma preparação para o nosso mais importante movimento literário, que vamos começar agora, aqui. Vamos começar agora, bonitinho, que é esse aqui, olha. Eu vou acompanhar ali na tela aqui no nossa televisão, que está assim, ó. Modernismo, 1922 até os nossos dias, século XX. Professor, até hoje está vigorando o modernismo? Até hoje está vigorando o modernismo, né?
Aí eu coloquei assim, até os nossos dias, até os dias de hoje, século XX. Arte moderna, arte brasileira do século XX. São os vários nomes que recebe o modernismo. Meus filhos, olha só, prestem uma atenção. Eu vou conceituar aqui o modernismo, mas esse conceito que eu vou colocar aqui para vocês, esse conceito aqui, ele é um conceito que aparece em todos os livros de literatura. Então, o que eles dizem que é o modernismo? O modernismo, ele foi um período literário que abrangeu com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo, ele é o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma a si o encargo de manifestar artisticamente o movimento da nova civilização. Esse conceito não é meu, tá? Esse conceito aqui é um conceito que aparece em todos os livros de ensino médio. Você que tem o seu livro de língua e literatura aí do ensino médio, esse conceito está lá bonitinho, né? Modernismo foi um período literário que abrangeu com pequenas variantes todo o século XX. Ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma a si o encargo de manifestar artisticamente o movimento da nova civilização, né? O título da aula de hoje é o quê? Modernismo. Olha essa tela aqui. A tela, bonita essa tela, parece, né? Tudo quanto é agenda que você tem aí, em livros de literatura, de história, de história, de arte, tem essa tela aqui, é o quadro Abaporu, né? Do modernismo, é o quadro de Tarsila do Amaral, muito importante para você que vai fazer o Enem, tá bom? Bem, vamos lá. Primeiro eu trago para você aqui, né? Fala em Tarsila do Amaral, fazer uma pergunta para vocês, meus filhos. Me diga uma coisa, Tarsila do Amaral participou ou não participou da Semana de Arte Moderna? Participou involuntariamente, porque ela não estava, ela estava em viagem para a Europa, né? Então, indiretamente, ela participou da Semana de 22, sabe por quê? Porque os quadros dela todos estavam expostos lá. Isso aqui já foi questão de prova de vestibular. Se perguntando para você se Tarsila do Amaral tinha participado ou não participado da Semana de 22. Vamos ler aqui no nosso material, que eu coloquei para você disponibilizado no Google Classroom, o histórico do que foi o modernismo. Então, eu vou ler aqui para vocês. O século XX inaugura uma revolução permanente. Você chama revolução permanente, você chama isso aqui de revolução moderna. Nas artes e na literatura, porque você estuda modernismo nas artes, você estuda modernismo na literatura. Sintonizando-as com um novo ritmo de vida. Sintonizando com um novo ritmo de vida. A velocidade, a tecnologia, a euforia e o desencanto do homem. O desencanto do homem, com as transformações inusitadas em todos os setores da existência, deflagram novos conceitos e novos procedimentos artísticos. Eles vêm se renovando desde as chamadas vanguardas do início do século, como o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo. São mais médias de 10 vanguardas, tá? Mas aqui na literatura eu vou usar apenas as 5. Vou usar o futurismo, vou usar o expressionismo, vou usar o cubismo, vou usar o dadaísmo e o surrealismo, que são vanguardas, sempre cai, viu, turma? E um dos tópicos que tem caído na prova do Enem é uma questão sobre vanguardas no campo artístico, uma questão sobre vanguardas europeias. A paródia. Meus filhos, o que é a paródia? Paródia é quando você faz críticas a textos consagrados da literatura. Isso é paródia. Vocês têm que saber isso? Tem, né? A paródia, a quebra da linearidade das linguagens, os cortes e os flashes cinematográficos, a valorização da cultura popular e do inconsciente constitui algumas das principais características da pluralidade de estilos que se reúnem no modernismo, né? Então, o modernismo chegou aí para ficar, meus filhos. Só para você ter uma ideia, todo aquele sonho que foi plantado com os românticos, qual era o sonho dos românticos? Criar uma literatura que não tivesse vinculação nenhuma com a Europa, criar uma literatura que fosse genuinamente brasileira, criar uma literatura que era feita pelos brasileiros e para os brasileiros. Todo aquele sonho que foi plantado com os românticos vai ser concretizado aqui. Então, o modernismo veio para ficar. Tanto é que o modernismo é chamado de arte genuinamente brasileira, porque todo aquele sonho que foi plantado lá no século XIX com o romantismo é concretizado aqui no século XX com o modernismo, tá bom? Então, essa aqui é a parte do contexto histórico.
Aí eu coloquei para você o que resume o contexto histórico. Olha, eu vou chamar esse contexto histórico aqui de contexto histórico-cultural. Por que, professor, você está chamando de contexto histórico-cultural? Já vou explicar para vocês. Por que contexto histórico-cultural? Porque a Semana de Arte Moderna, meus filhos, preste atenção, ela não é um evento social, ela é um evento cultural. Então, vou escrever aqui para você. A Semana de Arte Moderna, ela foi considerada um evento cultural. Uma vez eles perguntaram assim na prova do Enem, movimento social que surge no primeiro momento modernista, movimento histórico-cultural que surge no primeiro momento modernista. Resposta, Semana de 22. Então, a Semana de 22 é um exemplo, é um evento cultural que veio para alicerçar, veio para fincar o movimento modernista no Brasil. Deixa eu ler esse contexto aqui para você. O contexto histórico-cultural brasileiro. Embora as primeiras manifestações modernistas já viessem surgindo em São Paulo desde 1911, 1911, 1912, 1913, com a primeira exposição de Lazar Segal, 1914, 1915, 1916, 1917, com a exposição de pinturas de Anita Malfatti, 1918, 1919, 1920. Então, o modernismo começa na década de 20. Década de 20, mais precisamente 1922. Meus filhos, uma coisa é certa. O modernismo sempre vai ser o movimento, a escola mais importante, a escola mais recorrente no Enem. Por quê? Porque é a escola que mais cai, né? Geralmente vocês me fazem umas perguntas assim nas redes sociais. Professor, faltando uma semana para a prova do Enem. Vocês sabem que as provas do Enem esse ano vão acontecer, não é? Dia 9, primeiro dia, e dia 16, segundo dia. Já o Enem, segunda aplicação, e Enem PPL, o pessoal lá de Belém do Pará, Marituba e Ananindeua vão fazer dia 30 de novembro e dia 7 de dezembro. O deles vão ser diferentes, não é? Por causa justamente do maior acontecimento cultural que vai acontecer na Amazônia, no dia 10 de novembro, que é a COP30. O maior evento sobre meio ambiente, sobre clima, vai acontecer aqui na Amazônia, em Belém do Pará, vai acontecer o evento da COP30, né? A Conferência sobre Meio Ambiente. E você sabe que meio ambiente é um eixo temático de redação. Você sabe que meio ambiente é cobrado em literatura, geografia, biologia. Então, a nossa prova esse ano vai ter questões de meio ambiente direto, por causa da influência da COP, que já se fala disso há muito tempo. Então, vamos lá. O contexto histórico-cultural brasileiro. Embora as primeiras manifestações modernistas já viessem surgindo em São Paulo, olha, preste atenção, o modernismo ele começa no Rio de Janeiro, tá? Ele começa no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e alcança o momento de culminância em São Paulo. Mas começou aonde, professor? Começou no Rio de Janeiro. O momento de o apogeu do movimento modernista é justamente em São Paulo, tá? Então vamos lá. O contexto histórico-cultural brasileiro, é o que nós vamos falar agora. Embora as primeiras manifestações modernistas já viessem surgindo em São Paulo desde 1911, é somente na década de 20, principalmente a partir da Semana de Arte Moderna de 22, que o modernismo se difunde e se solidifica em nosso país. O debate em torno das questões estéticas, aos poucos, ganha caráter ideológico, o que preanuncia a literatura de fundo político dos anos 30. Aqui nós vamos falar sobre gerações, tá? Toda escola que é nacionalista, como o romantismo, o modernismo, eles estão trabalhados com gerações. O romantismo, por exemplo, tem a geração indianista, a geração do mal do século, geração condoreira. O modernismo também tem 3 gerações, geração de 22, geração de 30 e geração de 45. Quando ele fala assim, 1930, porque existe uma geração chamada 1930. Então, voltando aqui. O modernismo se difunde e solidifica em nosso país. Uma vez foi perguntado no vestibular assim, qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo? A Semana de Arte Moderna foi importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Então, o modernismo se difunde e se solidifica em nosso país, o debate em torno das questões estéticas, né? Aos poucos ganha caráter ideológico,
que prenuncia a literatura de fundo político dos anos 30. Bem, lembra aquele conceito bonitão que agora há pouco eu falei para vocês? Eu repeti ele para você aqui, para você memorizar várias vezes. Assim como eu gravei aqui na minha memória esse conceito, você vai gravar. Essa definição, esse conceito aqui é justamente o conceito de modernismo. Então vamos lá. Movimento literário que abrange com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo começa em 1920, na década de 20, tá? Modernismo, o ápice do movimento foi na cidade de São Paulo, num período chamado de 13 a 17 a 18 de fevereiro de 1922, tá bom? Então vamos lá. Movimento literário que abrange com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo foi resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa. Foi uma febre em toda a Europa, né? Quando você fala de origem do movimento, você fala, ó, quietismo, Portugal, barroco, Espanha, arcadismo, Grécia, romantismo, Alemanha, Inglaterra e França, realismo, naturalismo, parnasianismo, França, simbolismo, França, pré-modernismo, a origem é brasileira, o movimento que aconteceu aqui no Brasil, na Amazônia. Na Amazônia não, teve resquícios na Amazônia, né? E quando você fala de modernismo propriamente dito, você lembra a Europa, foi uma febre em toda a Europa. Aí o que é que vai acontecer? Portugal vai abraçar a causa modernista e vai ser difundido para o Brasil o modernismo. É o que eu coloco aí para você, tá? Então, movimento literário que abrange com pequenas variantes, todo o século XX, resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa no início do século, quando o modernismo toma-se o encargo de manifestar artisticamente o movimento de nova civilização. No Brasil, o movimento modernista começa no ano de 22 com a Semana de Arte Moderna. Meus filhos, prestem atenção. A Semana de Arte Moderna aqui, ela é importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Então, a semana ela começa em 3 grandes dias. Dia 13, dia 15 e dia 17. Cada um dia teve um tema. Por exemplo, a semana ela foi aberta no dia 13, com uma conferência, com uma palestra, A Emoção Estética na Arte Moderna, na qual, em linguagem tradicional e acadêmica, o escritor pré-modernista Graça Aranha manifestava seu apoio à literatura modernista. Mas tudo isso aconteceu no primeiro dia, no dia 13. No dia 15, que foi a noite mais importante, mais tumultuada das 3, foi aberta também com uma conferência. Nome da conferência, Arte Moderna, proferida por quem? Menotti Del Picchia. O que ele reivindicava, professor? Liberdade total e renovação nas artes modernas. Nesse segundo dia, foi negado a filiação modernista ao futurismo de Filippo Marinetti, mas ao mesmo tempo foi defendida a integração da poesia com os tempos modernos, a liberdade de criação e a criação de uma arte genuinamente brasileira. Tudo isso aconteceu no segundo dia. No segundo dia também foi feita uma exposição de artes plásticas com trabalho do pintor Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, né? Vitor Brecheret e muitos outros artistas plásticos expuseram o trabalho no segundo dia. No segundo dia também, meus filhos, foram declamados 2 poemas. O poema Ódio Burguês, de Mário de Andrade, declamado pelo próprio Mário de Andrade, que era uma espécie de crítica à sociedade burguesa e aristocrática que assistia a semana. Na hora que ele começa a declamar o poema Ódio ao Burguês, né? Aí você sabe que ele foi justamente vaiado, né? Que ele estava criticando justamente o povo que assistia a Semana de Arte, que era a burguesia paulistana e aristocrática. No dia de 15 também, foi negado a filiação modernista ao futurismo de Filippo Marinetti, mas ao mesmo tempo foi defendida a integração da poesia com os tempos modernos, a liberdade de criação e a criação de uma arte genuinamente brasileira. Tudo isso aconteceu no dia 15. No dia 15 também, Manuel Bandeira compôs o poema Os Sapos, que era uma espécie de crítica à literatura do passado. P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo, P de perfeição formal. O parnasianismo é uma escola que vai valorizar a forma. Já o modernista não quer seguir padrões, não quer seguir regras. Aí os modernistas vão pregar o quê? A liberdade formal em detrimento da perfeição formal dos escritores parnasianos. Tudo isso aconteceu no segundo dia da Semana de Arte Moderna. Aí chega o último dia, né?
No último dia, apenas as pessoas que estavam ligadas diretamente nas inovações modernistas tinham comparecido, né? Nesse último dia, no dia 17, eles chamam de escandalização da Semana de Arte Moderna. Foi quando adentra o Teatro Municipal, né? Adentra o Teatro Municipal, o Villa-Lobos entra, só que o Villa-Lobos ele vai escandalizar com a música, né? Quando ele entra no Teatro Municipal de São Paulo, ele entra de chinelos, né? Chinelos e casaco. Todo mundo, na hora que ele entrou ao Teatro Municipal de São Paulo, todo mundo olhava para o pé dele. Aí pensava, será que isso é alguma inovação modernista? Um dos principais representantes da música se apresentar de chinelos e casaco? No final do evento, foram entrevistar. Compositor Heitor Villa-Lobos, você que é o responsável pela música, me diga uma coisa, eu vou lhe fazer uma pergunta. Só me responda o seguinte, por que o senhor está trajando chinelos e casacos, já que a Semana de Arte Moderna é um evento grandioso, glamouroso, feito para a alta sociedade de Belém, e você como principal representante da música, está trajando essa vestimenta. Você está de chinelos, você está de casaco. A Semana de Arte Moderna é um evento glamouroso, grandioso, feita para a alta sociedade de São Paulo. E você, como principal representante da música, está trajando essa vestimenta. Ele olha para o pé e fala assim, eu estou trajando, eu estou de chinelos simplesmente porque estou com o calo arruinado e não quero machucar os meus pés. Foi a escandalização da semana, pessoal. Mas isso não denegriu, né? Isso não denegriu o que foi a Semana de Arte Moderna, um evento grandioso, glamouroso, feito justamente para criar uma literatura que não tivesse mais vinculação nenhuma com a Europa, pessoal. Então, a partir do modernismo, nós temos uma arte genuinamente brasileira. Então, bora tentar resumir a semana aqui. Período de 11 a 18 de fevereiro de 1922, 3 grandes dias. Dia 13, a emoção estética na arte moderna. Dia 15, a arte moderna. E dia 17, a música. Foram as palestras conferencistas, todinhos deles da semana de 22. Semana de Arte Moderna, professor, cai no Enem? Sempre cai, porque é um assunto interdisciplinar. É um assunto interdisciplinar, meus filhos, que cai de montão nas suas provas, tá bom? Então, bora continuar lendo aqui no nosso material, né? Material que está disponibilizado aí no Google, Classroom, para vocês. Vou ler aqui para você. No Brasil, o movimento modernista começa no ano de 1922, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Beleza? Eu tentei aqui nesse slide que está disponibilizado para vocês, aqui eu vou ler aqui na televisão, um resumo do que foi a semana, tá? Origem do modernismo, Europa. Marco inicial do modernismo, 1922, né? Você tem a SAM. Pessoal, o que é a SAM? Foi o acontecimento cultural mais importante, surgido no primeiro momento modernista, surge a SAM. Semana de Arte Moderna, São Paulo. Olha os dias, 13, 15, 17 de fevereiro de 1922, aonde? No Teatro Municipal de São Paulo, mas ela começa, meus filhos, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e alcança um momento de maior culminância em São Paulo. Aí eu coloquei assim para você. Não se conhece ao certo de quem partiu a ideia de se realizar uma mostra de artes modernas em São Paulo. Meus filhos, vocês podem falar a mostra e você fala de mostra. Mostra é de mostragem. E a mostra, o que é a mostra? Um evento maior, a culminância de todas as artes. Quais são essas artes que foram apresentadas aqui? Vamos ver quais são? Você tem aí a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, as artes plásticas, aí você tem a música, a dança, o teatro, todas elas. Meus filhos, como era um evento grandioso, não dá para ser realizado em um único dia só. Aí o que é que eles fizeram? Eles resolveram dividir. Vamos fazer mais ou menos assim. Um na segunda, o outro na quarta e o outro na sexta, né? Como é um evento grandioso, né, não tinha como ser feito num dia só, toda essa modalidade em um único dia. Então eles resolveram colocar nessas datas, todos os números ímpares, né? Você tem 13, 15, 17. E o período, professor, da semana de 22? De 11 a 18 de fevereiro de 1922. Quem foram os responsáveis, professor, pela semana? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Quem foram responsáveis foi o pintor Di Cavalcanti, que teve a ideia.
Aí teve o Mário de Andrade, é o cara que é o executor da ideia. Aí ele chama para compactuar da sua ideia dois grandes escritores modernistas, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira, né? Meus filhos, não existe prova do Enem, não existe prova do Enem sem Mário de Andrade. Não existe prova do Enem sem Oswald de Andrade. Não existe prova do Enem sem Manuel Bandeira. Eles são escritores que todo ano vêm no Enem. É coisa certa, professor? É. Eles são os autores mais recorrentes, turma. Eles sempre vêm na prova de vocês, tá? Quais são os que vêm? Eu digo assim, os Andrades. Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Professor, esses caras aqui eram irmãos? Eles têm o mesmo sobrenome. Apesar da semelhança, eles não eram irmãos, tá? Então, quando eu digo para vocês, meus filhos, estude os Andrades. Professor, quem são esses Andrades que o senhor sempre fala aqui? Os Andrades, vou escrever aqui para vocês. Quem são os Andrades que sempre caem na prova do Enem? Os Andrades são o Mário de Andrade, o Papa do Modernismo é o Mário de Andrade. Depois do Mário de Andrade, você tem o Oswald de Andrade, né? O Oswald de Andrade, e o outro chamado de Carlos Drummond de Andrade. E o outro chamado de Carlos Drummond de Andrade. Ah, professor, então quer dizer que esses três aqui, eles são os caras mais importantes? Eles praticamente são autores mais recorrentes da prova do Enem. Eles sempre caem, né? Eles sempre caem na prova do Enem, né? Então, meus filhos, estude os Andrades, tá bom? Só que quando você vai falar de modernismo, o responsável pelo modernismo foi esse quarteto aqui. Quem é esse quarteto? Di Cavalcante, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Esses caras foram responsáveis pelo surgimento do modernismo aqui no Brasil, tá? Então vamos ler aqui, que eu coloquei para você, aqui na nossa apostila. Coloquei assim: não se conhece ao certo de quem partiu a ideia de realizar uma mostra de arte moderna. Eu vou logo te dizer, eu vou adiantando, eu escrevo uma coisa, mas vou te adiantando o que vai acontecer lá na frente. Eu sei de quem foi a ideia, sabe de quem foi a ideia? De Cavalcante. Porque quando eu coloquei essa dissertação, parece que eu deixo um pouco assim vago, mas agora eu vou esclarecer para você que está assistindo nossa aula aqui, está assistindo a nossa aula aqui no desafio. Então, quando eu coloco assim para você, não se conhece ao certo de quem partiu a ideia de se realizar uma mostra de arte moderna em São Paulo, já te digo que a ideia foi do Di Cavalcante. Contudo, sabe-se que, já em 1920, Oswald de Andrade prometera para 1922, ano do centenário da independência, uma ação dos artistas novos que fizesse valer o centenário. É aquilo que eu coloquei aqui para vocês. Em comemoração aos 100 anos, pessoal, como é que a gente dá o nome de 100 anos? Centenário. 100 anos é centenário, né? 100 anos é centenário. Em comemoração aos centenários da independência política, porque a independência política é aqui, né? Em comemoração aos 100 anos de independência política, foi quando eles bolaram e idealizaram a chamada SAM. O que é mesmo, professor, essa SAM? A SAM é a Semana de Arte Moderna, o acontecimento cultural mais importante surgido no primeiro momento modernista. Já caiu em prova. Qual é a escola literária que tem como marco inicial um evento cultural e não uma obra? Bora relembrar aqui todos os movimentos que nós já estudamos. Quinhentismo, qual é o marco inicial? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Barroco, qual é o marco inicial? Prosopopeia de Bento Teixeira. Arcadismo, qual é o marco inicial? Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Romantismo, qual é o marco inicial? Suspiros Poéticos e Saudade de Gonçalo de Magalhães. Realismo, qual é o marco inicial? Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Naturalismo, qual é o marco inicial? O Mulato, né, de Aloysio de Azevedo. Parnasianismo, qual é o marco inicial? Fanfarra de Teófilo Dias. Simbolismo, qual é o marco inicial? Missal e Broquer de Cruz e Souza. Pré-modernismo, que é o marco inicial? Você tem os sertões, né? Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. E o modernismo, qual é o marco inicial do modernismo? A nossa querida Semana de 22, né? Semana de 22, que foi o acontecimento cultural mais importante, surgida no primeiro momento modernista. Beleza? Então, bora ler de novo aqui, que tá tão bacana isso aqui. Não se conhece ao certo de quem partiu a ideia de se fazer,
de realizar-se uma mostra, você pode chamar mostra de mostragem, ou você pode falar de amostra, que seria a culminância de todas essas modalidades de artes. Uma mostra de arte modernas em São Paulo. Contudo, sabe-se que já em 1920, Oswald de Andrade prometera para 22, ano do centenário da independência política, uma ação dos artistas novos que fizesse valer o centenário. Talvez a realização de uma semana de arte moderna fosse a oportunidade esperada por ele. A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, só que ela começa no Teatro Municipal do Rio, começa em Rio e depois São Paulo, tá? A junção aí de cariocas e paulistas. A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, com a participação do Rio e de São Paulo, que nem eu falei agora para você. Durante a semana, o Salão do Teatro Municipal, o saguão do teatro esteve aberto ao público. Nele se encontrava uma exposição de artes plásticas com obras de Anita Malfatti, né? Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, Di Cavalcante e Vitor Brecheré e muitos outros artistas plásticos expuseram o trabalho nesse dia aí. Beleza? Agora, deixa eu colocar aqui uma aguinha rapidinho aqui para mim, tomar uma aguinha, que eu falo muito, minha garganta fica seca. Só um minutinho aí. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico. Quer dizer, contexto histórico... Por que o senhor trocou, professor? Tudo que eu tenho movimento literário, o senhor falava de contexto histórico-social e agora o senhor mudou. O senhor colocou contexto histórico-cultural brasileiro do modernismo, porque a Semana de 22, ela não é um evento social, é um evento cultural mais importante surgindo no primeiro momento modernista, tá bom? Eu discriminei, tudo bonitinho ali, conforme está aí no material, né? Está bem especificado o que é esse contexto. Então vamos lá. Contexto histórico-cultural brasileiro do modernismo. 1911, 1913, 1917, 1920 e 1922. Professor, o que é esses anos aqui? 1911, 1913, 17, 20 e 22. São manifestações modernistas. Por exemplo, em 1913 nós tivemos aqui a exposição de Lazar Segal. 1917 nós tivemos a exposição de pintura de Anita Malfatti. 1920 é o modernismo propriamente, 1922 a Semana de 22. Cidade, Rio e São Paulo, ciclo econômico, pessoal, década de 20 é o ciclo da indústria, industrialização. Por isso que Rio e São Paulo hoje, né, são as cidades mais bem industrializadas do Brasil. Movimentos sociais tivemos no contexto mundial na Europa, a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918, nós tivemos as vanguardas europeias de arte moderna. O que é o futurismo, professor? O futurismo é a filiação da literatura com os tempos modernos, com a modernidade, com a tecnologia. Sabe qual é a palavra-chave de futurismo? Velocidade. Eles usam essa palavra velocidade na prova do Enem, tá? Futurismo, exaltação da vida moderna, né? Velocidade. Expressionismo, emoção, expressão. Cubismo, formas geométricas, quebra, desintegração, é a palavra-chave. Dadaísmo. Negar o passado é o dadaísmo, negação do passado. E surrealismo. O que é o surrealismo? O surreal é o mundo dos sonhos, né? O mundo irreal. Beleza? Então, meus filhos, esse é o contexto histórico-cultural brasileiro do modernismo. Beleza? Depois do contexto, vamos conhecer aqui os principais autores. Meus filhos, a escola que mais apresenta autores... né, é justamente o modernismo. São muitos, né, professor? São muitos autores e esses autores têm caído direto na prova do Enem, né? Prova do Enem que se aproxima e você, meu futuro universitário aqui na nossa live do desafio, agora que começou a, né, esquentar mesmo, né? Vamos concluir isso aqui, depois começar lá para o mês de outubro, vamos começar a nossa revisão final e vamos fazer bastante teste, vamos dar dicas, estratégias, porque o Enem, se você percebeu, o Enem não é só estudo, a pessoa é só pegar um livro e dar uma lida, não, o Enem é estratégia, é metodologia. Eu vou te ensinar aqui como resolver a prova de linguagem, né? Quer passar no Enem? Pois eu vou te ensinar como resolver, como pontuar, né? Se Deus quiser, esse ano nós vamos gabaritar. Quando eu vejo meu parceiro aqui de redação, o Irle, dizer que ele vai em busca da nota 1000, e nós vamos em busca de gabaritar a linguagem. Se depender da gente aqui, do desafio, você vai gabaritar. Se Deus quiser, vai gabaritar
que nós vamos trazer várias informações para você na reta final, para você gabaritar o Enem, tá bom? Bora conhecer essa galerinha todinha aqui? Os principais autores do modernismo você tem poesia, prosa e teatro. Geralmente as escolas que são nacionalistas, como o romantismo e o modernismo, são escolas que são divididas assim. Poesia, prosa e teatro. Elas são divididas assim, certo? Por exemplo, vamos começar a ver da poesia. Quem é Mário de Andrade? Mário de Andrade é o papa do modernismo. Professor, por que o papa do modernismo? Porque ele participou ativamente, meus filhos, da realização desse evento, né? Então, como ele foi o executor da ideia do Di Cavalcanti, ele recebeu essa alcunha aqui, ó. Ele foi chamado de o papa do modernismo. Por que o papa? Porque a sua santidade o papa, professor? Porque ele foi o cara que executou a ideia do Di Cavalcanti, né? Qual era a ideia do Di Cavalcanti? Né? Era fazer uma grande amostra de arte modernas justamente para comemorar esses 100 anos da independência política. Ele teve a ideia apenas. O Mário olhou para ele e falou assim, cara, gostei da tua ideia. Gostei da tua ideia. Bora colocar a tua ideia em prática? Vamos colocar. Mas para isso a gente precisa de parceiros. Aí ele chama o Oswald de Andrade e chama o Manuel Bandeira. Esses três aqui, o Di Cavalcanti, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, junto com o Manuel Bandeira, são responsáveis justamente pela realização desse evento, tá bom? Aí temos o Mário de Andrade, temos o Oswald de Andrade e temos o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira também é um escritor muito recorrente na prova do Enem. O Manuel Bandeira é um dos principais críticos ferrenhos da literatura do passado. Ele vai compor o poema Os Sapos, que vai ser declamado no segundo dia da Semana de Arte Moderna, justamente para reagir à estética do passado. P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo. Por que isso, professor? Porque os modernistas, principalmente esse aqui, o Manuel Bandeira, ele vai ser anti-parnasiano e vai ser anti-gramático. Quem são os autores gramatiqueiros? Os autores gramatiqueiros, meus filhos, são justamente os autores parnasianos, porque eles seguem ao pé da letra as regras da gramática normativa e da sintaxe tradicional. Por eles seguirem os parnasianos as regras da gramática, os modernistas vão reagir. Por quê? Porque os modernistas são antigramáticos. Os textos modernistas, por exemplo, não continham sinais de pontuação justamente para reagir à gramática, justamente da escola. Beleza? Então vamos lá. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira pertence à poesia de 22. Depois nós chegamos aqui à geração de 30. Aí nós vamos ter Murilo Mendes. Quando você falar de Murilo Mendes, lembra da paródia. Professor, eu não sei o que é parodiar. Parodiar é quando você faz críticas consagradas às trechos tradicionais. Mas se foi só o Murilo Mendes que fez paródia? Não. Drummond fez paródia, Oswald de Andrade fez paródia. Então, a paródia, ela é um gênero, né? E esse gênero foi bastante usado na literatura. Mas, geralmente, quando a gente coloca Murilo Mendes, a gente lembra de paródia. Jorge de Lima, você lembra da temática do negro. Ele tem um poema famoso chamado E Essa Negra Fulou. Essa Negra Flor. Ele vai temar o negro. Depois nós temos Drummond de Andrade. Agora, esse Drummond é outro cara muito bom, né? Esse é o cara mais recorrente. Meus filhos, eles disputam na prova do Enem, Machado de Assis, Drummond, qual é o autor que cai mais, né? Tem horas que eu fico até na dúvida, é o Drummond de Andrade ou é o Machado de Assis o autor que mais cai? Os dois, né? Os dois se faz presente na nossa prova. Vai ter questão de Machado de Assis esse ano? Vai. Esse ano completam 186 anos do nascimento de Machado de Assis. E geralmente essa banca Sebrasp, que é a banca do Enem, né? Ela cobra, né? Ela gosta desses autores. Então nós temos o Machado de Assis, como da recorrente, e depois o Drummond. O nosso querido Carlos Drummond de Andrade, né? Drummond, ele era mineiro, mas morou muito tempo no Rio de Janeiro, né? Morou muito tempo no Rio de Janeiro. Ele era mineiro de Itabira, Minas Gerais. Como ele morou muito tempo, ele era considerado mais carioca do que mineiro, né? Porque morou muito tempo. O Drummond ele dizia assim que a vida dele era sua filha Maria Julieta. Meus filhos, em 1987, quando Maria Julieta morre, Drummond simplesmente se entrega para a morte. Drummond não queria mais tomar água, tomar uma aguinha aqui, né? O Drummond não queria tomar água,
O Drummond não queria mais compor, o Drummond não queria mais alimentar-se, então ele morre, o Drummond, em 1917, um dos maiores poetas brasileiros, um dos autores que mais tem caído na prova do Enem. É coisa certa, Drummond na prova? Isso, está aqui o Drummond. Carlos Drummond de Andrade. Agora deixa eu falar da Cecília. Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, meus filhos, ela pertence à geração de 30, poesia. Mais especificamente, é uma corrente chamada corrente espiritualista que lembra da espiritualidade. O que é espiritualidade? É a busca, a essência do ser humano, o sobrenatural, o transcendental. Sobrenatural, transcendental. Bem, deixa eu falar um pouquinho da Cecília de Meirelles, que é uma história... Cecília é outra, né? Cecília é uma outra escritora que tem caído de montão nas provas do Enem. Então vamos lá, vou falar um pouco da Cecília. Cecília é modernista, mas só que a Cecília ela está compromissada com o simbolismo. E digo para vocês, posso dizer, professor, que Cecília Meirelles é pós-simbolista? Eu posso dizer para você que Cecília Meirelles é neo-simbolista? Pode. Como eu falei para vocês, ela é mais simbolista que modernista. Mas ela está estudando aonde? No modernismo, tá? Te contar a história da Cecília. Cecília Meirelles, quando tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, ela perdeu o seu pai. Logo em seguida, perdeu a sua mãe. Ficou sendo criada pela avó. Mas, pasmem, os pais da Cecília tiveram 4 filhos. Dos 4 filhos dos pais da Cecília, 3 nasceram natimortos. E ela foi a única sobrevivente. Bora contar as perdas aqui. Perdeu 3 irmãos, perdeu o pai, perdeu a mãe, foi criada pela avó. A avó também morre. Aí a Cecília pensou assim, quer saber uma coisa? Eu vou me casar. Porque eu me casando eu vou ter o companheiro. Aí a Cecília casa e o companheiro morre. Ou seja, Cecília perde praticamente toda a sua família. Perdeu toda a sua família. Sabe o que vai acontecer com ela? Simplesmente, Cecília simplesmente vai herdar uma das principais características do simbolismo, que é a solidão, que vai acompanhar a escritora. Então, uma das principais características da Cecília Meirelles é a solidão, uma herança do simbolismo. Nos nossos vestibulares tradicionais aqui no Amapá, na nossa querida Unifap, teve um ano que a Cecília era leitura obrigatória e foi o tema da redação da Unifap. A Unifap, naqueles anos, meus filhos, cobrava temas sociais, temas subjetivos e abstratos. Hoje não, hoje você faz o Enem cobra um tema social. Mas já a solidão, que é um tema subjetivo e abstrato, já foi tema de redação, porque os nossos vestibulares aqui, né, aqui na Federal, a Cecília era leitura obrigatória. Eu me lembro até na época que eles cobravam uma poesia chamada Cântico 21, da obra Cântico da Cecília Meirelles. Então, cuidado com a Cecília. Cecília sempre cai no Enem. Cecília é neossimbolista, Cecília é pós-simbolista. Então, já falamos no Drummond, já falamos na Cecília. Vamos agora para o nosso poetinha. Vamos agora para o nosso poetinha, o poeta das paixões, poeta das mulheres. Olha a história do Vinícius, nosso poetinha, que sempre cai no Enem, né? Vinícius e seus sonetos. Vinícius de Moraes era o poetinha, poeta das paixões, poeta das mulheres. Ele vai cantar o amor e as mulheres. Vou te contar o lance das mulheres. Vinícius casou 9 vezes, amou 9 mulheres, casou 9 vezes, amou 9 mulheres, sem trair nenhuma. Teve uma vez um parceiro seu de MPB, Tojombi, que fez a seguinte pergunta para ela. Para ele, desculpe, não é para ela, para ele. O parceiro seu, Tojombi, chegou com o Vinícius e falou assim, Vinícius, me diz uma coisa. Você que casou 9 vezes, amou 9 mulheres, sem trair nenhuma, me diga uma coisa. Se fosse necessário, você se casar pela 10ª vez, casou 9. Uma pergunta aqui. Daniel Bezerra, o impressionismo pode ser considerado parte do movimento modernista? Não. Repetindo aí, Daniel Bezerra, o impressionismo não faz parte. O impressionismo na literatura, ele é uma tendência que surge no intercâmbio, justamente, ele surge no intercâmbio entre o realismo e o naturalismo, surge o impressionismo, o próprio nome diz impressões, tá?
ele não, o impressionismo é o único que não é, ele é o único que não é vanguarda. Eu acho que você está tentando colocar o impressionismo como vanguarda, ele não é vanguarda, tá? O que é vanguarda é expressionismo, tá? O expressionismo que é vanguarda, tá? O impressionismo ele é só uma tendência que surge no intercâmbio entre o realismo e o naturalismo. Nas artes, o impressionismo surge ali próximo do simbolismo, nas artes. Mas na literatura não, ele fica no intercâmbio entre o realismo e o naturalismo. Respondendo a sua pergunta, tá? O impressionismo não é escola literária, ele é uma tendência que surge no intercâmbio das duas escolas. Deixa eu voltar aqui a falar do nosso querido Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, o poeta das paixões, o poeta das mulheres. Vinícius casou 9 vezes, amou 9 mulheres sem trair nenhuma. Aí teve uma vez um parceiro seu de MPB, chegou com o Vinícius e falou assim, Vinícius, me diz uma coisa, você que casou 9 vezes, amou 9 mulheres sem trair nenhuma, vou fazer uma pergunta para ti, cara. Se fosse necessário você se casar pela 10ª vez, você se casaria, já que você diz que ama as mulheres? O Vinícius deu um sorriso para ele, um ar de graça, né? E falou assim, cara, Tom, quantas vezes for necessário me casar, eu me caso, porque eu amo as mulheres, né? Então é o nosso poetinha, com os seus sonetos de fidelidade, do amor total, da hora final, soneto de aniversário, soneto de contrição, os vários sonetos que o Enem já cobrou aí na prova para você fazer a sua leitura e sua interpretação. É lembrar do Vinícius, que o Vinícius, ele prega o amor romântico. O que é o amor romântico? É o amor subjetivo, verdadeiro, que Vinícius de Moraes carrega uma carga de subjetividade. Então, esses autores aqui, eles pertencem aqui, no caso, à poesia D30. Vamos agora para a prosa D30. Na prosa D30, nós temos aqui Raquel de Queiroz, né? Nordestina, da obra O 15, José Lins do Rego, né? O Menino do Engenho, Graciliano Ramos, que sempre cai como clássico da literatura, Vidas Secas, né? Quando você fala de Graciliano, você lembra de Vidas Secas. Jorge Amado, você lembra dos meninos, né? Os meninos lá menino de rua que ele fala na história dele, né? Capitã de Areia. Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento na prosa. Então você tem ali geração D30, poesia, geração D30, prosa. Aí chega a terceira fase. A terceira fase você tem 3 grandes escritores. Você tem a Clarice Lispector. Cara, Clarice Lispector é uma outra escritora que cai de montão na prova do Enem. Por isso que eu digo para vocês que o modernismo é a escola que mais cai, né? Por que mais cai? Porque você tem autores que praticamente são autores específicos dessa fase, né? Aí você tem aqui Clarice Lispector, Guimarães Rosa, pertencente à prosa, e você tem outro aí chamado da Poesia de 45, João Cabral de Melo Neto, e aquela obra dele famosíssima, né? Morte e Vida Severina, que trata da saga, do drama do retirante nordestino fugindo, evadindo da seca. E seca, lembra de João Cabral de Melo Neto. Beleza? Pronto, turma. Esses são os principais autores do modernismo que vocês têm que estudar para o Enem. Beleza? Bem, vamos lá. Prosseguindo, agora vem a parte mais importante, né? Professor, qual é a parte mais importante da prova do Enem? A parte mais importante, meus filhos, é justamente você saber as características. Por exemplo, nessa primeira, quando eu coloco aqui para você, liberdade formal. Os modernistas não querem se sentir presos a regras, a padrões. Quem segue regras e padrões são os parnasianos. Por isso que os modernistas são anti-parnasianos e anti-gramáticos. Quem são os gramatiqueiros? Os gramatiqueiros são justamente os parnasianos, porque os parnasianos, para essa escola, tudo é a língua portuguesa, tudo é a última flor do laço. O que é a última flor do laço? É a língua portuguesa. Ela prega ali, o parnasianismo prega a perfeição formal, que é o soneto. E os modernistas repudiam o soneto. Eles querem versos livres, versos não metrificados. Só que nós, no modernismo, nós temos autores aqui que fazem o contrário, né? Por exemplo, o Vinícius de Moraes, ele vai escrever em forma de soneto. E o soneto é uma forma repudiada pelos modernistas. Tanto é que os modernistas, olha lá, eles pregam os versos livres, versos não metrificados, né? Eu quero ter liberdade para me poder compor, para me poder criar, para me poder me expressar, para me poder criar, né?
Então eles pregam essa total liberdade, professor, é a liberdade total dos modernistas. Ei, meus filhos, toda escola que é nacionalista, eles pregam a liberdade, que é chamada liberdade total, liberdade total, né? O sentimento de liberdade eles pregam tanto o romantismo como o modernismo pregam essa liberdade total, tá? Vamos lá, liberdade total versus de temática. Temática de cunho social e político. Meus filhos, o Enem em si, ele tem esse caráter social. O Enem é uma prova social. Tanto é que o tema da redação é um tema social e contemporâneo. Vou logo te adiantando, cuidado com o eixo meio ambiente. Eu sinto que vai ser alguma coisa sobre meio ambiente, pessoal, o tema da nossa redação, né? Por causa da COP, cara. A COP é uma influência muito grande. A COP veio aí para revolucionar a única conferência feita na Amazônia. O maior evento sobre climas feito na Amazônia, a COP 30, que vai ser realizada agora em Belém do Pará, agora dia 10 de novembro. Faltam 100 dias para a COP, tá? Bem, temática de cunho social, para lembrar que o Enem tem o seu caráter social. Parece que os alunos meus perguntam de vez em quando, professor, o senhor que é professor de linguagem, que eu sei que o senhor conhece, dê logo o tema da redação, quem dera, pessoal, que a gente pudesse saber. Eu sempre digo assim, o tema da redação do Enem, ele é um tema social. O tema da redação do Enem, meus filhos, grave lá, ele é sempre uma classe, um grupo étnico, que você vai proteger, que você vai defender. Já aconteceu isso com as crianças, já aconteceu 2 vezes com as mulheres, já aconteceu com os idosos, já aconteceu com os cuidadores. Então, sempre assim, pessoal, o Enem Escócia já aconteceu com os ribeirinhos, com os índios. Então, geralmente é assim. Eles pegam uma classe social, um grupo social para você defender, para você proteger. Sempre vai ser assim. Já aconteceu com os idosos. Sempre eles fazem isso aqui, tá? Olha a outra lá, característica do modernismo. Regionalismo. O que é o regionalismo? O regionalismo, vocês têm aqui o regionalismo, o surgimento do romance regionalista com predominância dos temas sociais e políticos também. Pessoal, regionalismo é uma característica modernista? É um tema da literatura moderna? O regionalismo ele aparece no romantismo, o regionalismo aparece no modernismo. Ele aparece no naturalismo, mas lá com Domingos Olímpio, mas bem pouco frequência, tá? Ele é mais evidente o regionalismo aqui, que aqui vai surgir romance regionalista com o surgimento dos temas sociais e políticos. Por exemplo, Vidas Secas, a temática do regionalismo. Agora olha a outra característica do modernismo aí. Linguagem simples e coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem usual. É aquela linguagem, meus filhos, que a gente usa no processo de comunicação verbal da língua portuguesa e a gente não pode usar essa linguagem coloquial, usual, nas nossas redações. Vocês não podem usar, né? Não pode porque a sua redação ela obedece a uma norma culta. O que é uma norma culta? O próprio nome diz, culta é uma coisa que é gramaticalmente correta, né? Gramaticalmente correto. Então, essa linguagem do povo, que a gente chama de linguagem simples e coloquial, que é uma característica do modernismo, você não pode, por exemplo, usar na sua redação. Você não pode usar na sua redação do Enem a linguagem simples e coloquial. E a última característica que eu coloquei ali para você é chamada liberdade. Sentimento de liberdade, que pode ser uma liberdade total, pode ser uma liberdade formal, pode ser uma liberdade de criação artística, pode ser uma liberdade no vocabulário, na expressão, né? Esses são os principais temas que a escola apresenta. Tem uma que eu não coloquei aqui, que eu vou escrever aqui no quadro, que eu quero que vocês não esqueçam. Quando você falar de modernismo na prova do Enem, lembre de 2 palavras. Modernismo é igual a cotidiano. Modernismo é igual a cotidiano. Modernismo é igual a nacionalismo. Então, vocês, quando estiverem estudando, grave essas 2 palavras-chave. Porque, olha, pessoal, eu gosto muito de usar no componente de literatura a palavra-chave. Sabe por quê? Eu digo assim para o meu aluno, meus filhos, na prova do Enem,
Você não pode, por exemplo, na prova do Enem, usar relógio. Eles proíbem tudo. Não pode usar relógio, você não pode usar celular, não pode usar tablet. Você não pode usar nada. A única coisa que vai poder usar é uma caneta preta. Então, o que é que eu faço, professor? Já que eu não vou ter o meu livro, não vou ter meu material que eu tenho, né, que está lá no... Você não vai contar com nada, você só faz prova com a sua cabecinha e essa caneta preta. Então, o que é que você tem que saber? Palavras-chave. Então, eu vou dizer que modernismo é igual a cotidiano, modernismo é igual a nacionalismo. O que é o nacionalismo? É o sentimento de amor à pátria, sentimento de amor ao Brasil. Isso é modernismo, tá? Então, modernismo é cotidiano, cotidiano é modernismo, nacionalismo, sentimento de amor à pátria, sentimento de amor ao Brasil. Então, isso você não pode esquecer. Quando eu falo de cotidiano, você explora e valoriza o cotidiano, você fala a linguagem do cotidiano. E essa linguagem do cotidiano, meus filhos, é justamente a linguagem simples e coloquial. Aquela linguagem que você pode falar para se comunicar. Mas você não pode escrever a sua linguagem que você se comunica na sua redação. Por quê? Porque a redação ela obedece a padrões. Ela obedece a norma culta. Então você não pode usar, tá? Beleza? Então, modernismo, cotidiano, modernismo, modernismo, nacionalismo. Então, meus filhos, essas são as principais características do modernismo. Liberdade formal, versus livre, temática de cunho social e político, regionalismo, linguagem coloquial e usual, e a liberdade no vocabulário. Né? Aqui eu coloquei para vocês as fases, tá? O modernismo ele é dividido em duas fases. Primeira fase, ou melhor, em 3 fases. Primeira fase era chamada assim, ó, período de destruição ou combate, também chamada de época de afirmação do modernismo. Aí aqui na primeira fase você tem os manifestos e movimento pós-semana de 22. Aí você tem o manifesto pau-brasil, verde e amarelo, ANTA, e o manifesto de antropofagia, certo? E a segunda fase, ela é dividida também em poesia e prosa. A segunda fase você tem, né, os autores pertencentes à fase da poesia e os autores pertencentes à fase da prosa. Então, também a segunda fase ela é cobrada na prova do Enem. Na próxima aula que eu vou explorar com vocês, no próximo momento que eu vier com vocês na próxima aula, eu vou especificar, tá, pessoal? Eu vou especificar as fases. Não se preocupe que eu vou fazer uma leitura rápida, né, que a gente está concluindo aqui na nossa aula de hoje, mas eu vou fazer uma passagem bem rápida e na próxima aula eu vou especificar isso aqui tudo com vocês. Essa é a segunda fase e você tem a terceira e última fase, também dividida em prosa, onde você tem Clarice Lispector e Guimarães Rosa, e poesia, onde você tem João Cabral de Melo Neto. E para a gente fechar aqui nossa aula, né, para a gente fechar nossa aula aqui, você tem a produção literária. Pessoal, o que é uma produção literária de uma escola? A produção literária de uma escola são os tipos de textos que ela vai conter, cultivar. Aí você tem a poesia modernista 22, 30, 45, só que a de 22 nós temos prosa, mas só que a prosa não é muito cobrada em vestibular. Por exemplo, Mário de Andrade, Macunaíma, uma das obras pioneiras do modernismo, que é a obra Macunaíma, ela é da prosa de 22, mas o senhor não citou aí, porque é uma exceção, tá? Aí você tem a prosa modernista de 30 e 45, tem o teatro modernista com as comédias, com as peças de teatro, né? Então aqui eu vou fechar nossa aula de hoje aqui em cima dessa divisão, né? Nessa divisão do modernismo, onde você tem o pré-modernismo que nós estudamos na aula passada. O que é o pré-modernismo? É um período de transição, né? Um período de transição que antecede o modernismo, né? Ele vai de 1902 a 1922. Aí você tem o modernismo propriamente dito, que vai de 22 a 45, e você tem, né, o pós-modernismo que vai de 1945 para frente. Acaba em 45? Não, pessoal. Olha, o 45 aqui você tem os anos 40. Anos 40, 50, 60, 70, 80, 90 e ano 2000. Ano 2000 é literatura contemporânea. O que é 40, professor? Concretismo. O que é 50? Desculpa. 40, pós-modernismo. 50, que é o concretismo. 60, tropicalismo. 70, poesia marginal. E isso aqui, 80, 90 e 2000. Isso aqui são as produções contemporâneas. Que a literatura nunca acaba. Qual é o estilo que está vigorando até hoje?
O estilo que está vigorando até hoje, meus filhos, é justamente o modernismo, tá bom? Então você tem na produção literária poesia, prosa e teatro, né? Poesia, prosa e teatro, e a gente fecha com uma tela aqui bonitinha, pra caramba, tá? Então, meus filhos, a gente vai encerrando a aula de hoje aqui, tá? Na próxima aula, né? Na próxima aula que eu entrar com vocês, eu vou especificar as fases, tá? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, e vou explicar também para vocês, né, as gerações. Primeira geração 22, segunda geração 30 e a terceira geração de 45. Tá bom, meus filhos? Então, um bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir a nossa aula, tá certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui!